Olá, boa noite. Vamos colocar o título aqui embaixo também. Como se preparar para uma bariátrica. Embora o tema, pessoal, seja sobre cirurgia bariátrica, é importante vocês saberem que a gente não vai falar só de bariátrica aqui não. Vamos falar sobre nutrição, tá? Vamos falar um pouquinho mais do que o esperado. Hoje nós vamos ter duas palestras, duas convidadas especiais, tá? A primeira é a Mirella. A Mirella é uma nutricionista e ela vai falar sobre como se preparar para e como se alimentar para uma bariátrica, preparando para a bariátrica. E claro, a pessoa que se prepara para a bariátrica também se prepara para qualquer outra intervenção também. Vão ter alguns detalhes que a gente vai citar. E às 8h40 nós teremos a doutora Silvana, que vai falar programando o cérebro para emagrecer. Vamos dar um intervalo entre uma pessoa e outra. E depois, logo depois do intervalo, a gente vem com a segunda live. Vou falar boa noite Mirella, bem-vinda! Boa noite, Luciano, tudo bem? Tudo bem, gente? Eu estou aproveitando aqui para contar um pouquinho da história. A gente conversando, né, Mi? A gente estava conversando sobre aí fazer alguma coisa, como melhorar, como ajudar mais pessoas. E eu trabalho com a Mi na Livance. A gente atende no mesmo local e é muito interessante, né? Porque a gente criou uma certa afinidade aí na conversa e dali surgiu a ideia de preparar todo esse evento. E eu gostaria de dizer para vocês, pessoal, que eu não estou convidando qualquer um para um evento como esse. Eu estou convidando pessoas em quem eu confio, pessoas em quem eu poria um parente meu para cuidar, pessoas com quem eu tive todo um cuidado, toda uma cautela para chamar, que são pessoas extremamente competentes. Então eu espero aí que vocês aproveitem, que vão ser sempre de terça e de quarta-feira, e eu vou pedir para que todo mundo pegue o aviãozinho aí e convide o máximo de pessoas possível para esse evento de agora, tá bom? Aproveitem para chamar. E, Ni, sei que você é nutricionista, é especialista em doenças crônicas, Isso. pelo Albert Einstein, né? É especialista em obesidade, cirurgia bariátrica e metabólica, e que hoje seu foco muito maior está sendo na cirurgia bariátrica, até porque você viu que há aí uma necessidade do mercado, uma necessidade das pessoas em se tratarem melhor nesse sentido. Eu gostaria que você se apresentasse um pouco. Como o Luciano já falou, eu sou nutricionista, diferente, né, das nutricionistas, a maior parte que a gente vê que especialista em esportiva, emagrecimento, só eu também trabalho na área de estética, esportiva, enfim. Mas eu acabei focando nas doenças crônicas não transmissíveis, então a obesidade ela é considerada uma doença crônica também, né? A gente fala que tem tratamento, mas não tem cura. E outras doenças associadas, então assim, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, né, autoimunes, entram, né, um rol, na verdade, de doenças que entram nessa lista de doenças crônicas. E então, assim, a gente entende hoje, quando a gente fala, é fácil tratar a obesidade, só passar uma dieta, só fazer mais atividade física. Quem realmente é especialista no assunto sabe que o mapa, na verdade, que leva, a gente fala, a pessoa a ter a obesidade é imenso. A gente tem uma série de alterações metabólicas, a gente tem uma série de alterações assim, hormonal, a parte de neurotransmissor, tem a questão da genética. Então, gente, assim, o negócio vai muito além do que só fazer uma dieta. E estudando depois mais, na verdade, no Einstein eu já tinha especialização em bariátrica, né? A gente está o tempo todo atualizando, aí fui estudar mais ainda sobre esse assunto, porque a gente vê que a cirurgia, ela é sim um fator de prevenção para as doenças crônicas. Então, às vezes as pessoas, nossa, que absurdo, você está sugerindo bariátrica para a pessoa?
Só que às vezes é uma pessoa que tá assim, tá muito difícil a gente controlar essa questão do ganho de peso, e eu tô ali com diabetes muito descompensado, uma hipertensão, e muitas vezes um exemplo pode estar afetando a função renal. E esse paciente, muito em breve, pode ir para hemodiálise ou precisar transplantar. Então, hoje, a cirurgia, por que tem essa diferença da bariátrica e cirurgia metabólica, né? Então, a metabólica, às vezes a pessoa nem tem uma obesidade, assim, grau 3, né? O IMC acima de 40, mas ela já tem uma obesidade ali e mais de 2 doenças associadas. Então, isso, o risco, na verdade, é um prognóstico ruim, até mesmo morte dessa pessoa é muito grande. E aí a gente já faz, então, a cirurgia como uma parte do tratamento mesmo, né? Então, é muito efetivo, se bem acompanhado por um profissional, eu falo que a cirurgia bariátrica, assim, a base, depois de um tempo, é realmente, né? O médico, assim, entra na parte de nutrologia, é o nutricionista, porque a gente tem que cuidar com muito, muito carinho, assim, da parte da suplementação e da dieta pro resto da vida. Porque essa pessoa, sempre ela vai ter obesidade, a gente fala que é uma obesidade controlada, então ela pode ter reganho de peso, pode voltar a ter todas as doenças que ela tinha antes, e a gente tem que suplementar a parte, sim, de nutrientes. Às vezes a gente vê bariátrico que fala, nossa, meus dentes todos caíram, eu comecei a ter muita fratura de osso, eu entrei em depressão, né? Então a gente precisa entender porque a própria deficiência de alguns nutrientes podem realmente complicar o caso. E aí isso tem que ser monitorado, não é, gente, um mês depois da bariátrica, é pro resto da vida, né? Legal. Então, eu estou vendo aqui umas mensagens de carinho da Marlene, várias pessoas dizendo boa noite. As lives vão voltar, tá? E agora vão voltar nesse estilo. Eu vou sempre trazer profissionais extremamente competentes para vocês também. E é muito interessante isso que você está citando, porque muitas pessoas têm medo da bariátrica, mas a bariátrica é um tratamento, né? Se você tem várias formas de ir de um lugar para o outro. Você pode ir de carro, você pode ir a pé, você pode pegar um Uber, pode pegar um ônibus. E a mesma coisa são os tratamentos na área de saúde. Você tem várias formas e cada um tem sua indicação. E a bariátrica, gente, ela tem uma indicação muito precisa. Quando você começa a ter lesão, se você protela, se você não faz a indicação da forma correta, a pessoa vai ter muito mais prejuízo para a vida dela do que vai ter de benefício. Então, é necessário, sim, quando bem indicado, que você faça a bariátrica. E nós vamos trazer uma profissional também para falar sobre bariátrica aqui. E, me conta uma coisa. Por que é importante começar um acompanhamento nutricional antes da bariátrica? Todo mundo acha que nutricionista é só depois da bariátrica. É só depois, né? Eu até gosto bastante, assim, que os pacientes me procurem com 2, 3 meses de antecedência, né? Na primeira consulta, geralmente ele já passou ali com o cirurgião já explicou para ele. E aí eu explico de novo, tá? Eu vejo todos os exames dele, se realmente, assim, além da questão do peso, ele tem alguma doença associada. Explico, a gente conversa um pouco sobre todos os tratamentos que ele fez para tratamento dessa obesidade. E a gente começa a ver que são pessoas que estão há muito mais de 2 anos ali, tomaram várias medicações, entendem muito mais de dieta, às vezes, do que a gente. Nossa, eu já fiz essa dieta, esse modelo X, Y. Tem muitas vezes, sim, tá? Essa redução de peso, mas depois tem reganho. E assim, metabolicamente, gente, o negócio vai complicando, porque a gente vai piorando uma série de comorbidades. Então, o que é interessante? A gente tem que fazer o que a gente fala que é a fase do namoro. Tá? Então, o paciente vem, eu peço para uns 2, 3 meses de antecedência, e a gente começa a avaliar, então. Muitas vezes, ele é um paciente que tem obesidade, mas ele está sarcopênico, gente. Ele não tem massa muscular nenhuma, ele não tem tônus muscular. A gente dosa, por exemplo, um marcador dele, que é a albumina, está super baixa. Ou seja, se eu botar esse paciente numa cirurgia, até a parte de cicatrização dele, por exemplo, fica comprometida. Ele corre o risco de ter uma fístula, por exemplo, tá? Que é quando tem uma comunicação ali no lugar da cirurgia, abre mesmo. Então, assim, começa a ter essa abertura ali. Então, para cicatrizar também,
É lógico que o pós-operatório impacta, mas eu tenho muitas vezes que começar a suplementar isso no pré. Então, a gente já entra com suplemento proteico, sim, no pré-cirúrgico. Gosto bastante, assim, de trabalhar. Tem alguns nutrientes, vitamina D, B12, ferro. Vem muita gente que, às vezes, né, tá ali com uma gastrite e não absorve direito uma B12, o ferro, também uma ferritina baixa. Eu preciso repor tudo isso. Pensando o quê? Para que esse paciente vá com segurança para a cirurgia, que eu sei que ele vai ter uma recuperação, tá? Então, a gente já começa essa parte da suplementação. E outra coisa, a dieta. Então, assim, não tem isso. Eu vou fazer bariátrica, vou fazer despedida, vou tacar o pau na jaca, vou comer tudo. Não, gente. Lógico que assim, né? Não existe isso de despedida. Depois da bariátrica, a gente pode sim comer um doce, eu falo que tem formas de comer, quantidade, mas a gente já começa uma reeducação alimentar para esse paciente entender que pode comer arroz, feijão, sim, vai poder comer um pão francês, sim, mas a gente tenta mostrar para ele a importância de sempre incluir uma proteína, uma fonte de fibra, que seja aí uma fruta, um vegetal. E a gente tem essa fase, então, que eu falo a fase de namoro, que a gente aumenta o consumo proteico, melhora a qualidade da dieta, melhora a suplementação dele ali, se precisar, se preciso também, e começa a explicar para ele que, dependendo do método, por exemplo, ele pode ficar intolerante à lactose por um tempo, a importância da questão da suplementação, como que funciona o acompanhamento. Não é só entregar um laudo, tá o laudo aqui, pode operar. Então, tem essa fase que a gente fala que é a fase do namoro. E muitas vezes, antes da cirurgia, agendou. Eu vejo esse paciente de novo. Por quê? Eu tenho que entregar, Luciano, a dieta pré-cirúrgica. E aí, assim, cada cirurgião trabalha de um jeito. Tem cirurgião que me pede assim, eu quero um dia só de uma dieta, né, pré-cirúrgica, outro não, eu preciso de 3. Então, eu sigo, na verdade, a orientação do cirurgião e já passo para esse paciente a dieta e suplementação para os primeiros, 30, 40 dias ali, que eu reavalio esse paciente com 30 dias de pós-operatório, mas geralmente a dieta de 30, 40 dias. Então, tem todo um pós-operatório também dessa cirurgia, mas é extremamente importante a gente começar já a se ver o antes. Eu falo que é a fase do namoro, para depois a gente ir para o casamento, que é realmente a bariátrica. Certo. Isso é muito interessante, pessoal, que a gente tem que pensar o que é composto o corpo. Para e pensa numa casa. Uma casa é composta de tijolo, cimento, toda aquela estrutura que produz uma casa. Se você pegar um cimento de baixa qualidade, uma areia de baixa qualidade, a gente viu, né? Eu que sou mais das antigas, a gente viu um prédio caindo em São Paulo por causa de uma areia que foi uma areia de baixa qualidade que fizeram. E o nosso corpo também é assim. Então, a qualidade que a gente tem nutricional para poder chegar para uma cirurgia é muito importante. A maioria dos pacientes eles não morrem da cirurgia, tá? As pessoas têm medo de operar com medo de morrer da cirurgia. Super segura, minimamente invasiva. Hoje a gente já tem, inclusive, cirurgia bariátrica sendo feita por robótica. Então, assim, gente, a cirurgia em si é sensacional. O paciente no dia seguinte já tem alta, com uma semana pode voltar a trabalhar. Mas é isso mesmo, Luciano. O problema é a complicação pós-operatória. É a inflamação que você tem, que é a resposta endócrino-metabólica, que a gente chama na medicina e na área da saúde, né? Essa resposta inflamatória, ela é muito complicada. E também infecção. A gente, às vezes, eu faço alguns preparatórios para cirurgia, não bariátrica, mas para cirurgia. Tem pacientes que se você der vitamina C por boca, por mais que você dê, ele não chega numa concentração acima de 8 microgramas por decilitro. E para você ter uma prevenção de infecção, você precisa chegar a 10. Então, às vezes, eu faço venosa para ter um nível acima. Mas vamos continuar. Cicatrização também, né? Hoje existem, gente, as dietas imunomodulatórias, existem fórmulas, inclusive, para isso, alguns compostos que a gente faz. Então, isso, assim, na área de oncologia, né, Luciano, a gente acaba utilizando bastante isso, né? As doenças inflamatórias intestinais, pré-cirúrgico. Então, mas para bariátrica, dependendo do caso, também existem, tá? Algumas dietas mesmo, umas fórmulas especiais que a gente chama de imunomodulatórias, para que esse paciente tenha essa garantia, né? De cicatrização, de recuperação, a parte de imunidade mesmo. E após a bariátrica? Como que é feito esse acompanhamento nutricional? Você passa uma receita e vai embora? Como que funciona? Me conta aí. Na verdade, não, né? Porque a gente atende de tudo, gente. Tem paciente que eu não gosto de comer ovo, tem gente que é vegano, tem vegetariano, tem, né? Então, assim, a gente tem que, na verdade, explicar para o paciente a importância do consumo proteico.
que tem que ser sempre superior, né? O ideal acima de 100 gramas por dia. Ah, Mirella, então é comer 100 gramas de carne? Não, gente. Em um ovo, por exemplo, eu tenho só 6 gramas de proteína. Então, a meta proteica para esse paciente, ela é muito alta mesmo, para prevenir, inclusive, nesse processo de emagrecimento, que ele perca muita massa magra. Se o paciente vai perdendo massa magra, a gente tem que lembrar que as nossas enzimas, anticorpos também são feitos de proteína. Então, se esse paciente consome pouca proteína, até a resposta imunológica dele vai ficar deprimida, né, debilitada. E às vezes a gente repara pessoas que começam a ter, depois da bariátrica, muita infecção de urina. As mulheres, por exemplo. Para mim, é um dos sinais, inclusive, não só consumo de nutrientes, vou aumentar a vitamina A, não é só isso. Às vezes é consumo proteico também que não está ajustado. Então, isso tem que ser feito, assim, Luciana, a cada caso, depende do peso pré-cirúrgico, ali, né, que o paciente foi para a mesa, que a gente fala, se é homem, se é mulher, mas que a gente tem que ajustar o consumo proteico, independente para mim, tá? Se for um whey à base de carne, base de leite, se for uma proteína vegana, enfim, se for a base de colágeno, mas eu preciso subir essa proteína. E a questão de suplementação. Nos 30 primeiros dias, geralmente o paciente fica mais constipado. E é normal, está comendo menos. Então, existem, assim, algumas fibras que a gente passa para poder ajudar também esse paciente ao banheiro sem um esforço. Tem alguns suplementos específicos mesmo para essa fase, Luciano, que a gente não pode tomar cápsula, né? Então, tem os tabletes, tem os mastigáveis. E até a hora de tomar, gente, esse suplemento é importante. Tá? Então, eu sempre explico isso para as pessoas. A gente muitas vezes tem que associar com uma refeição maior, por exemplo, com um almoço, com uma janta, porque eu vou ficar mais tempo com isso no intestino, eu vou ter uma melhor absorção, inclusive. Mas, vamos supor que eu passe um suplemento de ferro, eu posso botar junto com zinco, junto com cálcio. Então, até os horários, né, dessa questão, uma B12, qual que é o melhor horário para eu dar? Uma vitamina D. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? Então, geralmente nos 30 primeiros dias, tem uma suplementação específica para realmente esse pós-operatório. Eu reavalio esse paciente com 30 dias. A dieta é composta por fases, são 4 fases, que é a líquida restrita, a líquida completa, que a gente fala, a pastosa e a branda. E detalhe, que assim, se for tudo bem, em 30, 40 dias, o paciente está comendo comida normal, já, lógico, que dentro da limitação da capacidade gástrica, se ele fez um bypass, a gente toma cuidado para ele não ter dump, explica tudo isso. Mas, assim, tem alguns pacientes que demoram mais, gente. Até isso, olha, que não tem receita de bolo. Não adianta entregar só e falar, tá aqui. Tem gente que, às vezes, a pessoa tem mais dificuldade de evoluir as fases, né? Sair de uma pastosa para uma branda. E eu posso, muitas vezes, levar até 2 meses até que essa pessoa esteja, assim, comendo de tudo, né? Então, tem orientação, por exemplo, vegetais crus, tem todo um cuidado, por exemplo, posso comer carne crua, peixe cru? Não pode durante um período. Então, a gente tem toda essa orientação. E eu avalio as pessoas assim, Luciano, com 30 dias de cirurgia, 3 meses, 6 meses, 9 meses e 1 ano. Né? Depois de 1 ano, tá de alta? Assim, gente, o ideal realmente é que a pessoa passe com cirurgião ou com um nutrólogo a cada 6 meses, faça todos os exames para monitorar tanto a questão da questão de massa magra, se está perdendo demais, a questão da redução de peso, se está ainda mantendo ou não, e a questão da suplementação. Porque lá no futuro, essa pessoa pode ter sérias complicações de saúde por deficiência de nutrientes também. Isso é muito interessante. Para a maioria das pessoas, elas pensam assim, é muito simples. Você vai lá na nutricionista, ela tira da gaveta uma receitinha e te dá. Vocês já perceberam a complexidade que tem? Em uma única pergunta que eu fiz, quantas coisas a Mirella aqui pegou e trouxe para a gente de conhecimento e de campo de possibilidades. Então, perceba, não tem como um nutricionista simplesmente trazer uma receitinha e falar assim, olha, toma, segue essa receitinha que vai funcionar. O corpo é muito diferente. E você falou de suplementação aí. E é necessário suplementar vitaminas, minerais? Como que é aquela questão da queda de cabelo que existe? Né? Cuidado com falar com o cabelo aí. É necessário suplementar, tá? Tem alguns que antes, inclusive, da cirurgia, existem alguns, né, suplementos aí, zinco, eu gosto, muitas vezes, como eu te falei, tem que repor ferro, enfim, são alguns nutrientes interessantes, pensando na recuperação, mas no pós, assim, a gente sempre tem que pensar que, independente da técnica, gente, se eu fiz sleeve ou fiz bypass,
eu tenho que ter um polivitamínico de base. E um polivitamínico, Luciano, sempre com as formas ativas. Não adianta nada eu dar para essa pessoa, por exemplo, uma cobalamina. Ela não vai absorver. Eu tenho que dar na forma que a gente fala biodisponível, que é metilcobalamina, metilfolato, sempre na forma aberta. Ferro. Adianta, Luciano, eu dar para essa pessoa um sulfato ferroso? Não resolve. Então, alguns casos, inclusive, gente, eu realmente olho e falo, tem que mandar fazer endovenoso. Eu não estou conseguindo melhorar isso aqui via oral. Então, às vezes, a gente faz o que a gente fala de um estoque, aí eu mando para o médico faz a reposição, seja da B12 injetável, seja da vitamina. Tem algumas vitaminas que a gente acaba mandando e fala, Luciano, faz aí, porque eu tenho que repor um estoque desse paciente. Uma vez que eu repuso, aí eu consigo, muitas vezes, via oral, a gente dá sequência. E então, assim, o polivitamínico sempre vai ser de base, que a gente fala, porque alguns nutrientes eu preciso só de microtraços, que a gente fala, por exemplo, uma vitamina A. Mas é importante? Eu posso ficar cego se eu não consumir vitamina A de forma adequada. Mas tem gente, por exemplo, uma mulher que fez bariátrica, que tem mais de 50 anos, já teve aí 3 filhos. Para ela, só o polivitamínico, por exemplo, não é suficiente. Eu tenho que dar um citrato de cálcio, pensando aí na prevenção de osteopenia, osteoporose lá na frente, né? Uma mulher que provavelmente já entrou ali na menopausa. Então, dependendo do homem, gente, se ele quer muitas vezes ter filho, às vezes eu tenho que fazer uma reposição de zinco, porque está extremamente relacionado à espermatogênese, qualidade desse esperma. Então, vocês conseguem entender que além tá bom, eu vou manter um polivitamínico, suplemento proteico, às vezes a gente entra com a creatina também, para poder ajudar a dar força, tem gente que gosta de colágeno, mas existe essa necessidade, dependendo de cada caso, de repor ainda alguns suplementos, mulher que menstrua. Muito. Às vezes, além do polivitamínico, eu tenho que dar um ferro. E eu ainda avalio, de novo. Se a ferritina está muito baixa, ou se eu olho lá a hemoglobina está muito baixa, eu já falo, não consigo mexer nisso. Isso aqui é o médico que tem que fazer, tá? Então, cada caso realmente é único. A gente tem que avaliar com muito carinho, né? E agir sempre com o médico, gente. Tem coisas que eu falo, né? A nutricionista não pode fazer, não consegue fazer, assim, porque eu não posso passar, por exemplo, nada que é endovenoso, injetável, isso é o médico que faz, tá? É muito interessante que na sua fala, né, você citou alguns tipos de cirurgia, né? E desses tipos de cirurgia, pensando assim nas técnicas que existem hoje, muda a alimentação de uma técnica para outra e a suplementação também? Muda sim. Quando a gente fala do sleeve, tá? Nossa, gente, eu tô com um cachorro aqui que tá animado. Quando a gente fala do sleeve, o sleeve, assim, a gente só tem o quê? Uma redução da capacidade gástrica, né? É lógico que, assim, o estômago da pessoa vai ficar mais ou menos ali 100, 120 ml que a gente fala. Então, é uma capacidade um pouquinho maior. E eu não mexo no intestino. Então, eu falo que, assim, o intestino continua a mesma coisa. Então, a parte, por exemplo, de absorção dos nutrientes, realmente, assim, ela não fica tão comprometida. Então, vamos entender, tá? Eu não vou ter, assim, uma deficiência tão grave, às vezes, de por exemplo, cálcio. Então, de novo, a parte de proteína, sim, eu vou ter que suplementar, vai ter que tomar polivitamínico, tudo isso. Mas, de novo, como eu não tive essa questão da desabsorção que a gente fala no intestino, então eu não fico tão atenta. A gente repõe o polivitamínico e alguns nutrientes, se está baixo, no exame. No bypass, que a gente chama também de cirurgia metabólica, eu tenho uma redução muito grande do estômago, tá? Então, assim, é feito o que a gente fala de uma bolsinha, né? Que fica mais ou menos com 50 ml. Então, vocês reparem que tem já uma diferença de capacidade gástrica diferente do sleeve para o bypass, né? E outra, eu faço um desvio. Ou seja, gente, tem uma parte do intestino que ele não vai absorver nutriente. Por que é feito isso? A cirurgia bypass ela é considerada restritiva e desabsortiva. Para justamente, gente, no ponto que absorvia muita glicose, muita gordura, eu não vou absorver, eu não vou ter uma absorção tão intensa. Então, Miguel, mas por que é feito isso então? Porque eu consigo reverter diabetes tipo 2, por exemplo. Se a pessoa está com uma gordura no fígado intensa, só de não absorver tanto açúcar e tanta gordura, também vou melhorar isso. Eu consigo melhorar a dislipidemia, então triglicérides alto, colesterol alto. Então, por isso que ela é considerada também uma cirurgia metabólica, porque eu consigo reverter algumas doenças crônicas. Mas, gente, é óbvio, né? No momento que eu tenho ali uma capacidade gástrica infinitamente menor,
e eu tenho, assim, uma desabsorção, tá? Eu tenho que focar muito mais na suplementação. Não que uma técnica seja superior à outra. Eu não estou ou melhor do que a outra, ou pior do que a outra. Cada técnica tem sua indicação. A bariátrica salva vidas, né? A gente pega pacientes, às vezes, acima de 200 quilos com os exames, gente, que a gente fala, meu Deus, essa pessoa realmente, assim, não sei quanto tempo vai viver. Não é uma questão de, será que vai acontecer? Não, é uma questão de quando, né? E num prazo muito pequeno de tempo, essa pessoa tem uma melhora não só de peso, dos exames maravilhosos. Você me perguntou a questão do cabelo, né? Gente, por favor. Tá bom, eu sei que por deficiência de nutriente, cabelo cai. Isso é fato. Então, assim, proteína também, gente. A gente tem que lembrar que cabelo é proteína. Eu tô tomando todos os suplementos que vocês me passaram, mas meu cabelo tá caindo. Mas tá consumindo proteína? Pra formar cabelo, eu também preciso de proteína. Então, a primeira coisa. E outra que, assim, a gente tem sim que avaliar, muitas vezes, ferro, vitamina D, ácido fólico, complexo D, que está diretamente envolvido na formação desse fio. Mas a gente tem que só lembrar uma coisa, Luciano. Independente de ser uma cesariana, ou independente de ser uma bariátrica, de 3 a 4 meses depois, gente, pela própria inflamação, o processo inflamatório, que é bom, gente, inflamar às vezes é preciso para poder cicatrizar, para poder o corpo se defender, né, de micro-organismos, para poder ter essa melhora. Mas por conta desse estado inflamatório no abdominoplastia, se você fizer uma cirurgia plástica, pode esperar que depois dos 3, 4 meses você vai começar a ter o eflúvio, que é essa queda de cabelo. Então, não adianta ficar também suplementando um monte de coisa. Porque não é isso. É simplesmente, às vezes, dá sim para a gente trabalhar, às vezes, com ômega 3, né? A gente tentar melhorar realmente, assim, diminuir um pouco essa inflamação, que eu te falei, existem alguns suplementos que são imunomodulatórios, e para poder esperar. E é uma fase. O cabelo cai, depois a gente começa a observar os fiozinhos novos nascendo. Então, é manter, sim, a suplementação, mas esperar. Infelizmente, não é normal você perder tuchos, perder 60%, 70% desse cabelo, não é normal. Tem que investigar. Mas um pouco de cabelo vai cair mesmo, tanto em homem quanto mulher, independente de ser, gente, de novo, sleeve, bypass. Eu falo, fiz cirurgia plástica, o cabelo vai cair pelo próprio estado inflamatório, mas a gente tem que monitorar, inclusive, essa inflamação. Se isso não está exacerbado demais, se eu não preciso agir naquele momento ali para poder controlar isso, tá? E hoje, claro, é o que a gente comenta, né? As reações químicas que levam às doenças do corpo é inflamação, glicação e oxidação, né? São as principais vias que existem. E existe hoje uma meta de redução do peso na bariátrica? Olha, nas duas técnicas, tá? Tanto no sleeve quanto no bypass, a gente espera que esse paciente reduza aí no prazo de 1 ano e meio, mais ou menos. No mínimo, tá? 40% do peso total que ele tinha. Então, o que a gente tem que realmente entender? Depende muito isso da disciplina do paciente, de fazer atividade física depois, tá? E cada caso é um caso, gente. Um dia eu lembro uma menina falou, nossa, eu não fiz bariátrica para perder 15 quilos em 2 meses. Eu falei, olha, então você não entendeu, você tem uma expectativa que não está dentro da realidade, porque no primeiro mês a gente perde realmente 10%, no segundo mês 5 a 6% em relação ao peso inicial, depois é 4%. O corpo, gente, já não tem mais todo aquele tecido adiposo para poder dar conta, ou seja, não gasta tanta energia. E, obviamente, o seu corpo diz assim, ó, essa pessoa está doente, ela está morrendo. Ele não sabe que você está fazendo dieta para poder perder peso. Ele acha que você está morrendo. Então, o que ele faz com a taxa de metabolismo basal? Começa a jogar lá embaixo. A cada quilo que você perde, o corpo vai ficando realmente com o metabolismo mais lento. Então, assim, isso vai realmente tendo uma redução desse percentual de perda de peso, mas é uma coisa que é fisiológica, é esperado. Por isso que a gente tem que fazer atividade física para compensar isso, enfim. Mas nas duas técnicas, Luciano, dá para perder até 40%. Eu tenho casos, gente, de pacientes que têm uma obesidade, sim. A gente está falando aí de 190, 200 quilos, que a gente tem que, às vezes, botar o balão antes da cirurgia para poder perder um pouco de peso. E muitas vezes eu tenho que fazer o quê? Eu faço o sleeve primeiro, porque fazer o bypass às vezes é mais difícil, sabe? Para o cirurgião, às vezes, achar essa questão do intestino, reagir, ele fica mais difícil.
Se eu te falar que tem pacientes que a gente faz o sleeve primeiro, esse paciente chega a perder, gente, 70, se a pessoa perde 70, 80 quilos do ano, e ainda ela continua no IMC, que a gente fala, de obesidade. Ela está em sobrepeso. Ou seja, é uma coisa que eu posso descuidar? Não. Então, eu tenho casos de pessoas que fizeram o sleeve e num prazo ali, gente, de uns 3 anos, fizeram bypass depois. Vocês conseguem entender como que é uma coisa assim complexa, que cada caso tem uma indicação. Tem pacientes que perderam 70 quilos só com sleeve, por exemplo, né? Entraram ali no peso ideal. E tem gente também que faz o bypass, que o bypass emagrece mais. E assim, Luciano, não acompanhou com nutricionista, não fez uma dieta de qualidade. Quando eu vou avaliar, vem para mim, que é, né, de outra equipe, muitas vezes, a pessoa assim, veio com uma redução de peso que eu falo que não atingiu o potencial de ação da cirurgia, passou ali mais ou menos 2 anos, sabe? Era para ter perdido, sei lá, 50 quilos, a pessoa perdeu 35. E quando eu avalio pela bioimpedância, que assim, gente, esse exame é de extrema importância, sim, na nossa área, tá? Porque ele avalia o que é gordura, o que é massa magra. Eu vejo que essa pessoa tá ali, às vezes, Luciano, com 45% de gordura. Ou seja, gente, a inflamação e todos os riscos que eu tenho de desenvolver doença crônica ainda estão ali. Então, ela perdeu um peso que não foi um peso de qualidade. É uma pessoa que, assim, o reganho de peso vai acontecer com mais intensidade. E metabolicamente, eu falo para vocês que ela ainda é uma pessoa doente. E assim, é muito incrível, porque muitas as pessoas, se elas não fazem a musculação, elas acabam perdendo. Um profissional, o David, né, que vai falar, e eu estou querendo trazer um outro profissional também para falar sobre essa questão de exercício físico, atividade física e também processo de emagrecimento. E eu gostaria de agradecer muito, você foi muito elucidativa. A ideia não é fazer aquelas lives longas, cheio de coisa, não. Essa live ela vai ficar gravada aqui no canal. Eu vou ver se eu te mando uma cópia para você. Vai ficar no canal do YouTube, Nutrologia para Todos, tá? Que é um canal que eu montei e a minha ideia é disseminar conhecimento mesmo, pegar diversas áreas e ir fazendo ao longo do tempo. Começamos com emagrecimento porque a gente sabe que está chegando o verão, né? Mas é isso aí. Começar novas metas para o próximo ano, muita gente já começa a despertar, inclusive, né? Esse olhar 2023, quero fazer cirurgia bariátrica, né? Eu quero controlar essa minha obesidade, eu quero deixar de ser doente. Então, assim, nós temos profissionais que trabalham, né, Luciano, com a gente, assim, são pessoas muito solistas. Gente, tem dúvida, tá com medo, a gente conversa, a gente explica, assim, 1 milhão de vezes. Eu falo que, né, para ser pessoa quando tem que estar segura, tem que estar confiante, entendendo bem o que está acontecendo ali. Mas qualquer dúvida também, vocês podem mandar para mim pelo Instagram, né, ou no site, para o Luciano, que a gente com certeza vai responder tudo. Gente, pintou dúvida nesse assunto, direct ali, sigam a Mirella, tá? Aproveitem aí para segui-la e pintou dúvida nesse assunto, já entra na pergunta para ela, que é com certeza uma excelente profissional e eu super recomendo. Nós vamos encerrar, daqui 10 minutinhos a gente começa com a segunda live também, uma segunda live de meia hora, falando como programar o cérebro para emagrecer. Sobre programação. Espero que não tenha cachorrinho latindo aí no fundo. Não, foi ótimo. É impossível. É natural. Você não, é a primeira live que você faz comigo, mas eu já mostrei minha pantufa na live, para você ver como que eu gosto das coisas bem naturais. É isso aí. Então, gente, boa noite para vocês. Então, espero ter ajudado um pouco, Luciano. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. E daqui a pouco a gente entra de novo com a segunda live. Pessoal, boa noite. Nada, gente. Boa noite.